agora no canal do Viriato, os 17 princípios orçamentários. Os 17 princípios das leis orçamentárias. Princípios são uma base, um direcionamento ou um norte em que as pessoas devem se basear para criar ou formular algo. As leis orçamentárias possuem 17 princípios que devem ser observados durante as respectivas elaborações. E o primeiro princípio é o princípio da unidade, que significa que só pode existir um único documento, ou seja, um único orçamento. O segundo é o princípio da universalidade, que diz que todas as receitas e despesas do governo devem estar incluídas nas leis orçamentárias. O terceiro princípio é o da aplicabilidade. As leis orçamentárias são válidas para todos os entes da federação. O quarto princípio trata da exclusividade. Só existe uma única matéria nas leis orçamentárias, que vai tratar do orçamento. Porém, existe uma exceção quando o Congresso autoriza antecipadamente a abertura de créditos adicionais ou suplementares para um determinado gasto. Reserva legal significa que as leis orçamentárias são de iniciativa exclusiva do Executivo. Em outras palavras, é vedado ao Legislativo criar uma lei orçamentária. Cabe a ele analisar, avaliar, quando achar viável, emendar e, por fim, votar o projeto de lei. Após esse processo, o projeto é devolvido ao Executivo para sua sanção ou aprovação, tornando-se, assim, uma nova lei no nosso arcabouço jurídico. Equilíbrio. As receitas devem ser, no mínimo, iguais às despesas. Quer dizer, não se pode criar uma lei orçamentária em que as despesas fixadas sejam maiores que a previsão de receita daquele ano. Unidade de caixa, tesouraria. Significa que só existe um caixa no tesouro e é vedado a criação de qualquer outro caixa especial. E dando continuidade, vamos agora ao oitavo princípio, que é a clareza, que significa que o orçamento deve ser de fácil compreensão mesmo para um leigo. Depois temos o princípio da programação, que fala que o orçamento deve ser estruturado conforme programas. Especificação significa que não existe uma dotação que seja de caráter global. Em outras palavras, que não tenha um destino específico. As exceções são quando a despesa em si tem alguma característica que seja inviável à execução normal dos seus pagamentos, Ou também nos casos de reservas de contingência, Nos casos de emergência ou calamidade pública. O próximo é o orçamento bruto, que diz que os valores que devem constar nos orçamentos não podem ter nenhum tipo de compensação ou dedução. O princípio da publicidade, necessidade de ampla divulgação à sociedade. Transparência, deve constar todos os gastos. Não é permitido a existência de gastos classificados como, por exemplo, sigilosos. E o próximo princípio é o princípio da legalidade, que significa que qualquer programa necessita constar em lei, quando não estiver incluído na LOA. Ele deve ter uma lei específica que autorize esse gasto. Em outras palavras, o início de qualquer programa de governo necessita de uma aprovação do Legislativo. 15º, proibida as alterações de destinação de recursos. Os remanejamentos, as transferências e as transposições de recursos necessitam de autorização do Legislativo. Anualidade. A lei orçamentária, a LOA, tem validade de 1 ano e coincide com o ano fiscal, ou seja, ela vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Uma exceção são os créditos especiais ou novos gastos, e os créditos contingenciais ou de emergência, que forem aprovados 4 meses antes do fim do ano, o seu saldo passará para o próximo. Ops, não é válido para créditos suplementares. E o último princípio orçamentário é a não vinculação de impostos, salvo no caso de, quando for determinado pela Constituição de 88, relativos a gastos com educação e saúde, transferências aos estados e municípios,
as atividades da administração tributária e a prestação de garantias para operações de crédito ARO. E um OBS aqui, né? O imposto é espécie do gênero tributo, ou, em outras palavras, o imposto é um dos tipos de tributos que o Estado pode impor ao contribuinte. Outros são as taxas, as contribuições, etc. Estes podem sim serem vinculados. E esta foi mais uma apresentação do canal do Viriato. Veja os nossos vídeos, é só clicar no quadrinho. Eu te aguardo lá. Muito obrigado e até breve!